Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 7. Resumo. Sete e a sua geração. Sete era então o guia dos filhos do seu povo, e conduziu-os na retidão e santidade do Pai. Por causa de sua retidão e santidade, receberam um nome que era mais honroso do que todos os outros nomes. Foram chamados filhos de Pai, tanto eles como suas mulheres, filhas e filhos. Assim, os filhos de Sete permaneceram sobre aquela montanha, em toda a pureza, santidade e temor de Pai. Eles subiram lá no alto a fim de louvar ao Pai, nos limites do paraíso, em vez das hostes dos demônios que foram precipitados do céu. Lá os filhos de Sete permaneciam na paz e no ócio, e não tinham nenhum outro trabalho e ocupação a não ser louvar e bendizer ao Pai do céu, juntamente com as cortes dos anjos, pois os filhos de Sete ouviam constantemente a voz dos anjos, quando entoavam hinos de louvor no paraíso. Este não se situava muito acima deles, apenas cerca de 30 pés, segundo a medida do Espírito. Que era semelhante a ele, à sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos, e teve mais outros filhos e filhas, e viveu um total de 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois do nascimento de Enos, Sete ainda viveu mais 807 anos, e teve outros filhos e filhas. Sete viveu um total de 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois do nascimento de Cainã, Enos viveu mais 815 anos e teve outros filhos e filhas. Enos viveu um total de 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalael. Depois do nascimento de Maalael, Cainã viveu mais 840 anos e teve outros filhos e filhas. Cainã viveu um total de 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalaleel gerou Jared. Depois do nascimento de Jared, Maalaleel viveu mais 830 anos e teve outros filhos e filhas. Maalaleel viveu um total de 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu um total de 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu um total de 365 anos, andando em comunhão com Deus, até que um dia Enoque desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Veja que aqui estamos apresentando os descendentes de Sete, e não de Caim. Portanto, esse Enoque é filho de Sete, e não o filho de Caim, cujo pai deu à cidade que ele fundou o mesmo nome do filho, Enoque. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois do nascimento de Lameque, Matusalém viveu mais 782 anos e teve outros filhos e filhas. Matusalém foi o homem que mais viveu. Matusalém viveu um total de 969 anos e morreu. Como dito antes, esse Lameque é descendente de Sete e não aquele descendente de Caim que casou com duas mulheres.
Aos 182 anos, Lameque gerou um filho e o chamou de Noé, pois disse que ele nos traga alívio de nossas tarefas e do trabalho doloroso de cultivar esta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois do nascimento de Noé, Lameque viveu mais 595 anos e teve outros filhos e filhas. Lameque viveu um total de 777 anos e morreu. Depois que completou 500 anos, Noé gerou apenas 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Este Noé é aquele que você está pensando, a pessoa que construiu a arca antes do dilúvio. Até esse ponto, ele ainda continua vivo. Os filhos de Sete não tinham lá qualquer trabalho ou preocupação, e não precisavam nem semear nem colher, alimentavam-se daqueles frutos amáveis das belas árvores de toda a espécie, e deliciavam-se com o agradável perfume que emanava do paraíso. Eram santos, porque foram santificados, suas mulheres eram honradas, seus filhos puros e suas filhas castas e honestas. Entre os filhos de Sete não havia tumultos, nem inveja, nem rancor, nem inimizade, entre suas famílias não existia nenhum desejo impuro, nem palavras lascivas. Nem entre eles se ouviam quaisquer blasfêmias ou mentiras. O seu único juramento era, pela morte inocente de Abel. Todos os dias, povo de Set, pela manhã bem cedo, subiam ao alto da montanha, com suas mulheres e filhos, para orar na presença do Pai do céu. Ficavam lembrados do pai Adão, levantavam os olhos, olhavam para o paraíso e louvavam ao Pai do céu. Assim faziam todos os dias de sua vida. Set viveu 912 anos, depois adoeceu para a morte. Foram então para junto dele seu filho Enos, com Cainã, Maalaleel, Jared e Enoque, acompanhados de todas as suas mulheres e filhos. Então Set transmitiu-lhes encargos e adjurou-os com as seguintes palavras: conjuro-vos pelo sangue inocente de Abel, a que nenhum de vós descerá desta montanha santa para junto dos filhos do assassino Caim, bem conheceis a nossa inimizade com eles, desde o dia em que ele matou Abel. Então, Set abençoou o seu filho Enos, transmitiu a promessa do pai Adão: todos nós voltaria para o paraíso. Filhos do seu povo, enquanto adjurava pela morte inocente de Abel a que os conduzisse na pureza e santidade, para que eles permanecessem constantemente fiéis à promessa feita a Adão, jamais se afasta do mandamento do Pai do céu. Após isso, Set morreu com a idade de 912 anos. Seu primogênito Enos embalsamou o seu corpo e depositou-o na caverna dos tesouros, junto ao seu pai Adão. Foi pranteado durante 40 dias. O que é pranteado? Verbo intransitivo. Derramar lágrimas, carpir, chorar. Olhos secos que não pranteiam jamais.
verbo pronominal. Queixar-se, chorar os próprios males. Lastimar-se, lamentar-se, chorar seus males, pranteava-se toda, quando lhe falavam algo. Adão era conhecido no paraíso como Arcanjo Miguel. Em hebraico, Miguel significa aquele que é similar a Deus Pai. Daniel 12:1 diz, informado sobre o papel de Miguel durante o tempo de tribulação, dias finais. A voz de Miguel foi ouvida identificando o diabo, e reunirá seus exércitos e batalhará contra Satanás. Apócrifo Caverna dos Tesouros. Capítulo 8. A morte de Caim. Enos assumiu diante do Pai do céu o serviço na Caverna dos Tesouros, tomou-se o guia do seu povo e seus filhos e observou todos os mandamentos que lhe foram transmitidos por seu pai Sete. Assim, Enos conduziu os filhos do seu povo com toda pureza e santidade, exortando-os à constância na oração. Nos dias de Enos, no seu 820º ano, Lameche, o cego, matou o assassino Caim nos campos de Nod. Sua morte ocorreu da seguinte maneira: Lameche guiava-se pelo seu filho, um menino, e esse menino dirigia-lhe o braço em direção da caca, toda vez que descobria alguma. Foi quando ouviu-se a voz de Caim, que perambulava pelo mato, pois em parte alguma ele tinha paz.